Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula noturna, nossas pílulas inspiradoras do bem. Nosso bate-papo diário, né? Nosso pinga-fogo, pergunta e resposta, com o maior carinho aqui com vocês. Você já sabe, para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo. Para participar é facílimo. Entra lá no nosso site, que é o institutonamaste.com.br, e me manda aqui uma pergunta, compartilha sua dúvida conosco, tá bom? Foi exatamente isso que alguns ouvintes fizeram. E eu separei uma pergunta aqui referente à vaidade. E a pergunta fala sobre isso. Ricardo, até que ponto que nós podemos entender a vaidade espiritual, a vaidade religiosa, a vaidade nesse campo religioso espiritual? Meus amigos, é muito curioso, porque quando nós vamos estudar o tripé, que sabiamente Allan Kardec nos trouxe, veja, no século XIX, hein? Para a gente entender os pontos principais de tropeço de um ser humano aqui na Terra, nós vamos ter o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E a vaidade, sem dúvida alguma, é esse desejo enorme, né, que a gente tem de chamar atenção, de receber aplauso dos outros, de achar que a nossa verdade é a melhor verdade, de acreditar que nós somos a última bolacha do pacote. Ou se não é a última, a penúltima ainda tem metade da última, né? A vaidade, ela deixa a gente cego. Literalmente, nos faz criar uma visão completamente distorcida de quem nós realmente somos e faz com que, infelizmente, essa visão distorcida, né, de hipervalorização do ser, venha de uma maneira muito negativa, né, através das portas do nosso ego. E aí a gente já viu onde que isso chega, né, onde que isso leva. Você vê, por causa de vaidade, nós temos pessoas que querem poder a qualquer custo, nós temos pessoas que matam, que roubam, que enganam. Por causa da vaidade excessiva, a gente vê pessoas que enganam para ter sexo, destroem outras famílias, destroem seus próprios relacionamentos. A vaidade, no que tange a questão financeira, faz com que pessoas coloquem o dinheiro à frente de tudo, da felicidade, e se tornem corruptas, fazendo coisas equivocadas. E, gente, isso é para todas as áreas da vida, né? E todos nós corremos o risco de incorrer na vaidade em algum momento ou em diversos momentos. E é lógico que no meio religioso, que é o foco da pergunta, não é diferente. Aliás, dicas de passagem, se existe um meio onde a vaidade é muito forte, é no meio religioso, né? Curiosamente. Gente, lembre-se, aqueles que mais falam do remédio provavelmente são os maiores doentes. Nunca se esqueça dessa frase. E eu me coloco no meio disso. Não tenho dúvida nenhuma quanto a essa questão. Por quê? Porque se a gente está falando muito a respeito de algo, estudando algo, é porque a nossa alma almeja aprender algo no conteúdo que nós mesmos vamos falar. Os amigos espirituais sempre me lembram isso muito claramente, assim, não se esqueça, meu filho, que o teu ouvido é o primeiro que ouve aquilo que tu dizes, ou seja, né, não te esqueça que você não fala isso para ninguém, você fala para você, por isso que eu digo que o maior doente sou eu, e é isso mesmo, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo no meio espiritual, porque procurando ter cuidado já é dificílimo não errar e a gente erra tanto. Imagina quantas pessoas têm a ideia, né, de que eu sei o que é certo e o que é errado, minha religião é a melhor, o meu, sei lá, minha casa espiritual é melhor do que a tua, a minha visão a respeito desse ponto é melhor do que o dos outros, tá entendendo? Isso é a vaidade intelectual, né, que esbarra na questão religiosa. E eu acho muito curioso isso, né, porque como infelizmente a maioria de nós ainda trabalha por modelos, a gente precisa de modelos, a gente quer encaixar as pessoas em modelos que a gente conhece, então na vida religiosa não é diferente. Então se você conhece um modelo que você acha que funciona, né, de uma religião ou de alguém, algum guru, algum guia, enfim, que você siga, provavelmente todo mundo que não se encaixa naquele modelo, talvez, né, se você for uma pessoa muito vaidosa intelectualmente, vai te incomodar. Porque é algo que você não entende. Então, se não entende o vaidoso, o que ele faz? Critica. Sempre é assim. Né? Enquanto uma pessoa sabe, ela acolhe, ela quer entender o que ela não entende, ela se abre para o novo, para aprender algo novo, o vaidoso refuta. Porque o vaidoso não pode admitir que tem algo que ele não conheça, não domine, né? Isso seria admitir uma espécie de fragilidade. E a pessoa dominada pela própria vaidade intelectual, ainda mais no meio religioso, ela não dá conta de fazer isso, né? Como ela tem seguidores, né? Tem pessoas que seguem, imagina ela falar que tem coisas que ela não entende na interpretação de um livro sagrado, por exemplo. Então, gente, a gente vê, infelizmente, pessoas perdidas nas suas vidas tentando se encontrar, seguindo um monte de outras pessoas perdidas. Cuidado com isso, viu?
Muito cuidado, porque boa parte das questões religiosas dizem respeito a esse ponto, em que pese, obviamente, que nós temos pessoas muito lúcidas, companheiros que fazem um trabalho brilhante em todas as religiões do planeta Terra, em todas as áreas religiosas, e graças a Deus, apesar de não serem perfeitos, nos inspiram a sermos todos nós melhores a cada dia. Por quê? Porque compreendem a sua questão interna, compreendem a sua porção humana e estão aprendendo. Por isso, meus amigos, que o antídoto contra a vaidade é o entendimento e a aceitação da nossa falibilidade. E que do mesmo jeito que a gente erra, a gente acerta, não é? Em que nós vamos aprender em conjunto. Então, um conselho que o Evangelho nos dá: pare de julgar, pare de se achar melhor de quem quer que seja e aprenda sobre você mesmo, sobre o outro, não é verdade? E compartilhe o melhor da sua alma. Confie, meus amigos, que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é? E aquilo que hoje muitas vezes nos aprisiona em termos de ego, amanhã com certeza vai se mostrar inútil para aquele que realmente almeja as verdades espirituais. Porque quem ama liberta. Definitivamente quem ama não aprisiona. E o vaidoso, infelizmente, quer aprisionar os outros na mentira que ele conta para si mesmo. Então, tanto eu quanto você vamos vigiar muito para que não seja o nosso caso de novo, né? Porque com certeza tem sido durante muito tempo, né? À toa que nós estamos aqui na Terra ainda, não é verdade? E um beijo grande, obrigado por você compartilhar as pílulas inspiradoras do bem e vamos juntos vigiar com relação à vaidade. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!